São as profecias extrabíblicas do rabino Judá ben Samuel. Judá ben Samuel foi um rabino judeu, né? Era um rabino, que nasceu na Alemanha, em Regensburg, em 1140, no ano 1140 da era cristã, e morreu no ano 1217. No ano da sua morte, ele profetizou sobre o futuro de Israel. E deixou escritas essas profecias. E essas profecias vêm se cumprindo, por isso elas se tornam relevantes para nós aqui. E ele teria profetizado, então, sobre... como o nosso tempo já está bem adiantado, eu vou pular aqui algumas coisas que eu iria falar sobre ele, mas ele é uma figura, assim, controvertida, porque no meio judaico, porque ele dizia, uma das coisas que irritava os rabinos contemporâneos dele, era um homem muito culto, muito preparado, muito temente a Deus, mas ele dizia que era mais importante estudar a Bíblia do que estudar os ensinos rabínicos, o Talmud. E isso desagradava muito os rabinos, porque eram eles os intérpretes da palavra de Deus. Eles queriam que todo mundo comesse ali pelas mãos dele. E a interpretação se desse através dos rabinos. E ele ensinava que era muito mais importante você estudar a Bíblia, né, como hoje nós sabemos. Ele era considerado muito evangélico, entre aspas, porque ele disse que era possível se ter um relacionamento pessoal com Deus. E isto os rabinos achavam uma heresia. Porque, sendo Deus tão santo e o homem tão pecador, era impossível esse relacionamento no entendimento dos rabinos. Então ele era muito criticado. Os ensinos de Judá ben Samuel era muito criticado pelos seus contemporâneos e até hoje eles são também criticados. Mas esse homem, irmãos, ele deixou umas profecias que são conhecidas como as profecias do jubileu. Você sabe que o ano jubileu é um período de 50 anos. Se você for lá no livro de Levítico, Deus estabelece aquele período do ano jubileu. Então, é 7 vezes 7, 49, o 50º ano é o ano do jubileu. O que significa jubileu? Tudo volta a ser como antes, ou seja, né, quem é escravo é liberto, quem vendeu a propriedade volta para aquela família novamente, enfim, muda tudo, o ano do jubileu. Então ele profetizou sobre os jubileus para o povo de Israel. Então ele diz que desde aquela data, a data que ele profetizou, foi também o mesmo ano que ele morreu, em 1217, a primeira parte da profecia diz assim, a primeira profecia dele, que daquela data decorreriam 6 jubileus. 6 jubileus são 300 anos. E que no final desses 6 jubileus, no final desses 300 anos, viria um povo que tomaria a cidade de Jerusalém. Esta profecia se cumpriu literalmente, porque no ano de 1517, os turcos otomanos, do Império Otomano, tomaram a cidade de Jerusalém e passaram a dominar a cidade de Jerusalém. Ele não disse que povo seria esse. Ele apenas disse que no espaço de 6 jubileus, 300 anos, ia surgir um povo que ia tomar a cidade de Jerusalém. A segunda parte da sua profecia, ou a sua segunda profecia, ele diz o seguinte, que a cidade de Jerusalém estaria sob o domínio desse povo, que no caso foram os turcos otomanos, o Império Otomano, durante 8 jubileus. 8 jubileus são
400 anos. É só... Você já descobre quantos são 8 jubileus. Estaria no domínio desse povo, a cidade de Jerusalém, durante 8 jubileus, 400 anos. Essa profecia também se cumpriu em cima. No dia 25 de dezembro do ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o general Allenby, general inglês Allenby, Edmund Allenby, ou George Allenby, eu não sei bem, o primeiro nome dele é George, ou Edmund, mas é um desses dois nomes, Allenby, ele é conhecido na história como General Allenby. Se você vê aquele filme Lawrence da Arábia, tem um ator que faz o papel desse homem e vê ele entrando em Jerusalém sem dar um tiro de canhão, um tiro de fuzil, sem disparar um tiro. No dia 25 de dezembro do ano de 1917, ele tomou Jerusalém, acabou o Império Turco-Otomano. Cumpriu-se então essa segunda profecia desse rabino Judá ben Samuel. A terceira parte da profecia, ou a terceira profecia de Judá ben Samuel, em relação à cidade de Jerusalém e ao destino do povo judeu, ele disse o seguinte, que a cidade de Jerusalém seria uma terra de ninguém durante um jubileu, 50 anos. Então, de 1917, a Inglaterra, o exército inglês, tomou Jerusalém, mas não quis ficar com Jerusalém. E entregou Jerusalém para a chamada Liga das Nações, que depois foi transformada na ONU, na atual ONU. E a ONU, então, encarregou a Inglaterra de administrar toda aquela área chamada de Palestina, né? E até que a ONU resolvesse o que ele ia fazer com aquela área. E a ONU, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, no dia 27 de novembro de 1947, expediu uma resolução chamada Resolução número 181, criando 2 estados naquela área, um estado judeu e um estado palestino. Os palestinos não aceitaram a resolução da ONU, os judeus aceitaram a resolução e proclamaram a sua independência no dia 14 de maio de 1948. No dia seguinte, Israel foi atacado por aqueles 6 países que eu já mencionei na chamada Guerra da Independência. Aqueles árabes que se auto-chamavam palestinos, que não ficaram em Israel, saíram, foram para a Jordânia, foram para o Líbano, foram para a Síria, e porque eles acreditavam na força dos exércitos árabes, que ia varrer Israel do mapa e afogar os judeus tudo lá no mar. Mas eles esqueceram que o Deus de Israel é o Deus de Israel. É o Deus criador de todas as coisas. E Israel, sem a menor probabilidade, venceu essa guerra. E aí Israel proibiu aqueles palestinos que saíram de voltar. E aí é que nós temos a origem dos chamados refugiados palestinos, que estão lá, nos guetos. Aqueles países poderiam ter incorporado, porque são árabes, ao seu povo, mas não incorporaram. Usam como massa de manobra para atacar Israel. Se você conhece a história, essa é a história. Né? Isso é história, está nos livros de história. Isso não é ficção, é livro de história. Mas a profecia de Judá ben Samuel disse que Jerusalém seria a terceira profecia, são 4, que Jerusalém seria terra de ninguém por um jubileu. Irmãos, realmente, a divisão em 1948, a Jordânia tinha a parte velha da cidade de Jerusalém e
o Estado de Israel ficou, pela divisão da ONU, com a metade da cidade, a chamada parte nova. A parte histórica ficou com a Jordânia, para ser criado o Estado palestino, que os palestinos não quiseram. Agora eles querem. Agora Israel põe lá um monte de obstáculos para criar, e menos ainda para devolver a cidade. Por quê? Porque na guerra de 6 dias, Israel conquistou da Jordânia, homem a homem, sem dar um tiro de canhão, de tanque. Foi tomado na baioneta, no tiro, né? Sangrenta aquela batalha, e tomou a parte velha e anexou, unificou a cidade de Jerusalém. Mas no meio das duas partes havia uma faixa de terra que era conhecido como terra de ninguém. E havia um muro. Quem tentasse passar de um lado para o outro era alvejado, tanto das tropas jordanianas como das tropas israelenses. Era mais ou menos como o muro de Berlim, né? Quem tentasse atravessar, e essa faixa era conhecida como terra de ninguém. E realmente, Jerusalém ficou sendo terra de ninguém até 1967, quando então Israel conquistou essa parte velha. De 1917 a 1917, quantos anos? 50. Jubileu. Cumpriu-se em cima. Então, veja bem, esse homem vem, ele profetizou, Judá ben Samuel, em 1217, e tudo que ele profetizou vem se cumprindo exatamente. Agora vamos para a última parte. A quarta parte e a última profecia, ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante apenas um jubileu. Quem já acertou 15, não vai errar o 16. Um jubileu. Então nós temos de 1967 até quando? Ô gente, acorda? 1967 com mais 50, quanto que dá? 2017. Ô pastor, mas nós estamos em 2014. O que vai acontecer em 2017? Ele disse o seguinte, que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante um jubileu, ou seja, até 2017, ano que marcaria o jubileu final e que daria início à era messiânica. O Messias de Israel vai estar governando em Israel em 2017. Quem é o Messias de Israel? Não é Jesus de Nazaré. O anticristo. Jesus disse em João 5,43, eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Ou seja, esta é uma profecia de Jesus dizendo que ele veio em nome do Pai e os judeus não o receberam, não os aceitaram, o crucificaram. Mas eles vão receber outro que virá em seu próprio nome, não em nome de Deus, mas em seu próprio nome. Esse eles vão receber como o Messias, que é o anticristo, que é o príncipe que haveria de vir, da profecia de Daniel, capítulo 20, versículo 27, as 70 semanas proféticas. Irmãos, nós estamos no limiar dessas coisas. O anticristo já está na terra, está pronto para assumir o seu governo. Ele tem sido mostrado por algumas pessoas, alguns profetas do Senhor. Um grande profeta que Deus está levantando, talvez fale amanhã sobre ele, que é o Dr. David Our. O Senhor mostrou a ele quem é o anticristo e os aconchavos que esse homem já está fazendo. Então, os judeus vão receber o Messias. Você sabia que tudo está pronto para reconstruir o terceiro templo? Tudo. Se você entrar na internet e colocar lá, terceiro templo de Israel, o terceiro templo dos judeus, você vai ver que existe o Instituto do Templo. Está tudo pronto, irmãos. Já foram
fabricadas roupas que os sacerdotes têm que usar, já construíram o candelabro de ouro com 500 quilos de ouro, está pronto. As vestes sacerdotais estão prontas, as colunas, as pedras foram lavadas, está tudo pronto. Agora descobriram a novilha vermelha que vai dar início aos sacrifícios mosaicos. De acordo com o Levítico, tem que ser uma novilha vermelha. Não pode ter um pelinho de outra cor. Estados Unidos já está trazendo para Israel, se é que já não está em Israel. Eu recebi um e-mail com a fotografia da bichinha lá. Ela que vai dar início aos sacrifícios mosaicos. Ela é uma novilha que está com 1 ano, ela tem que inteirar 3 anos para ser sacrificada. Acorda, meu irmão. Jesus está voltando. Você sabia que o anticristo é um homem que a Bíblia prevê para uma época especial? É um homem que aparece num determinado momento da história da humanidade, realiza uma obra determinada e desaparece da história humana. E ele está para ser recebido como o Messias de Israel. Quem acertou todas essas profecias, muito provavelmente vai acertar essa última parte, né, que diz que Israel dominaria a cidade de Jerusalém por apenas um jubileu. E que no final se inauguraria o ano, ou a era messiânica. O Messias de Israel estaria presente em Jerusalém. E nós sabemos que o Messias que Israel vai receber não é Jesus de Nazaré, mas sim o anticristo, conforme a Bíblia ensina. Portanto, meu irmão, minha irmã, o anticristo está na iminência de se manifestar ao povo judeu e ao mundo. E a igreja vai ser retirada da terra no arrebatamento. Mas ela não está preparada. Há muito pecado, há muita coisa errada no meio da igreja. O Senhor está muito irado, porque a igreja tem perdido o seu rumo. A santificação é o fundamento de tudo. A Bíblia diz que sem a santificação, nem você, nem eu veremos o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha para a tua vida, meu irmão. Como é que está indo? Você mente? Você fornica? Você adultera? As roupas, as vestes da igreja. Você é uma pessoa justa nas suas ações? Minha irmã, olha aqui para mim. Você é justa com a sua empregada ou você explora a sua empregada? Você faz ela trabalhar mais e não paga as horas extras para ela. Você que é patrão, explora os seus empregados. Você que é empregado, enrola lá e não trabalha, faz corpo mole. Você é justo nas suas ações? O que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 19? Que as vestes de linho fino e puro são as obras dos justos da igreja, as obras de justiça. Uma vez Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E olha que os escribas e fariseus eram aqueles que davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Daquelas hortaliças, aquela coisa. Eles eram extremamente rigorosos. Jejuavam 2 vezes por semana, davam esmola, faziam tudo. Fariseu. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder, não ir além da justiça praticada pelos fariseus,
de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Às vezes a gente não presta atenção naquilo que Jesus fala. E nós vamos ser julgados por aquilo que ele fala. Você sabia disso? Você sabia disso? O que Jesus ensinou nos evangelhos, irmão, vai ser a base do nosso julgamento. Você sabia que o crente tem que passar também pelo tribunal de Cristo? Não para condenação, mas para apurar qual vai ser a sua posição no reino. Qual vai ser o seu galardão. Então, meu irmão, a vida cristã não é esse oba-oba, não. A vida cristã é coisa muito séria. E Deus anda muito irado com a igreja. Por isso a igreja não foi tirada da terra ainda. E o livro do Apocalipse, ele termina dizendo assim: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é justo, pratique mais justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Cuidado. Cuidado. Eu não sei se essa profecia de Judá ben Samuel vai se cumprir. O que eu sei é isso que eu passei para os irmãos. Que as 3 primeiras partes se cumpriram literalmente. A história comprova isso. E quem acertou 3, pode acertar a quarta parte. E se ele acertar, em 2017, nós vamos conhecer o homem que vai fazer um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos. Saiba que este homem é o anticristo. 2017. Agora, para Israel poder fazer esse tratado de paz e proteção, é porque Israel vai entrar em situações muito mais angustiantes ainda. O templo tem que ser reconstruído, porque ele vai ser profanado pelo anticristo, conforme está no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para se cumprir também a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Que Deus possa te abençoar, te despertar para os dias que nós estamos vivendo. Irmãos, olha aqui para mim. Os dias que nós estamos vivendo são os mais gloriosos, porque nós estamos vendo a consumação de todas as coisas. Mas são também os mais difíceis, porque são dias de juízos. Deus executará juízos sobre a terra. Eu vou conversar com o seu pastor, se ele me permitir, eu vou falar sobre esses juízos amanhã. Se não, eu darei uma outra palavra que vai ser muito proveitosa para a sua vida, no sentido de você se preparar para a volta de nosso Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos para cima. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, nesta hora, abençoar essas vidas, Senhor. Abençoar esta igreja, esses irmãos, o corpo de Cristo que aqui está. Ó Deus, para que esta palavra não volte vazia, mas antes comece a despertar para a necessidade de uma preparação em santidade. Senhor, nós queremos te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que haja, Senhor, mudanças na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Que haja, Senhor, um mover do teu Espírito poderoso, ó Pai, trazendo, Senhor, uma forte convicção de pecado, arrependimento e abandono, ó Deus, como também uma vida de compromisso com o Senhor. Eu abençoo, Senhor, esses que me ouviram e que ainda me ouvirão através dessas gravações.
Ó Pai, que a palavra do Senhor não volte vazia, mas antes faça aquilo que te apraz e prospere naquilo para o qual tu a tens enviado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Moisés. Pastor Moisés.